Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. E no programa de hoje falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Para essa conversa, eu recebo aqui a Nathalie Werdel, economista delegada do Corecon São Paulo, a Cíntia Nunes, jornalista, advogada e professora universitária, a socióloga Isadora Brizola e a Maria de Carli, mestre em ciência política. Meninas, boa tarde, obrigada por participarem aqui do Linha de Frente, por toparem o convite. E a gente começa então falando sobre notícia que envolve o Brasil, que envolve os Estados Unidos e que envolveu o noticiário das últimas semanas. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, apontou que os Estados Unidos serão o mais prejudicado pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Isso porque o PIB estadunidense poderá cair 0,37% em razão das barreiras tarifárias impostas ao Brasil, à China e a outros 14 países. Ainda assim, o governo brasileiro tem se preparado para negociar com o país norte-americano. Em uma nova carta enviada ao governo dos Estados Unidos, o presidente Lula manifestou indignação com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Informou estar disposto a negociar e cobrou resposta a uma outra mensagem enviada em maio. E, além do tarifaço, outra ação de Donald Trump tem abalado a relação entre Brasil e Estados Unidos. Uma investigação aberta pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos contra o Brasil abre 6 frentes de apuração sobre as práticas do país e deve mirar até o PIX e a 25 de março. Os Estados Unidos afirmam que o Brasil adota práticas desleais em relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo favorecimento aos serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo. Ufa, né, gente? Bastante coisa para falar, então, para começar esse Linha de Frente para a gente debater. E começo, então, chamando Maria de Carli. Queria saber tudo isso, um resumo de tudo isso. O que você acha que está acontecendo? Como está essa negociação? O Brasil está conseguindo, Maria, negociar com os Estados Unidos? Não está nem perto disso ainda e também não tem margem dos norte-americanos. Isso que você falou de não ter margem é uma problemática que a gente tem enfrentado na Casa Branca atualmente. Sabemos que temos 2 presidentes que representam lados opostos da ideologia política. Temos Lula e Trump, que são, de fato, rivais na disputa ideológica. E hoje vivemos um mundo que é polarizado e não tem como negar que isso impacta as relações diplomáticas, isso impacta as dinâmicas de governo. Então, já partimos daí nessa antipatia inicial. Atualmente, o Brasil, de fato, não tem uma boa entrada na Casa Branca, tem dificuldade de ter acesso à alta cúpula da atual administração executiva lá da Casa Branca. Então, a gente vê, de fato, essa dificuldade de conseguir uma negociação mais alto nível. O próprio Lula demonstrou que não vai falar, com o baixo escalão, que ele não consegue ter um acesso muito direto ao Trump, que continuam os dois ali na provocação. Então, fazem ambas provocações indiretas e tudo mais. De maneira geral, a meu ver, o que o Trump está fazendo não é nenhuma surpresa a ninguém. Ele veio para trazer uma disrupção, trazer uma dinâmica mais disruptiva à atual ordem global, ao posicionamento dos Estados Unidos. Ele veio chacoalhar as coisas. Os Estados Unidos, ele não pode perder a sua hegemonia conquistada já há 30 anos. Os Estados Unidos é a única superpotência do mundo que controla o mundo de maneira soft ou hard, no caso de maneira diplomática, econômica ou militar. Ele realmente detém esse controle e com todo esse perigo, a ameaça do crescimento econômico da China e de outras potências regionais, os Estados Unidos e Trump veio com essa narrativa de não deixar a peteca cair deste país, fazendo a América grande de novo. E ele vai fazer tudo o que tiver a seu alcance para conseguir chegar lá, inclusive as tarifas. As tarifas são a sua atual arma, sua atual forma de conseguir o que ele quer. Afinal, os Estados Unidos são a principal economia do mundo e eles conseguem sim impactar o mundo de maneira direta quando ele adiciona essas tarifas altíssimas. A nossa de 50% foi a mais alta já declarada atualmente, desde que houve até a trégua de 90 dias. Então, ele está conseguindo aí tentar conseguir
o que ele quer através dessa ameaça. Existe uma teoria muito interessante, eu estava até lendo isso recentemente, chamada Madman Theory, ou a teoria do louco, que é uma teoria que foi cravada pelo Henry Kissinger durante a Guerra Fria, e o Nixon também usava essa teoria bastante, para justamente trazer imprevisibilidade ao jogo do tabuleiro geopolítico de xadrez e os demais ali participantes do jogo terem medo de não saberem qual será o movimento da teoria do louco. No caso, o louco aqui é o Trump, que é muito imprevisível. Então, os países cederem ao que este louco quer por conta da imprevisibilidade. Muitas pessoas acham, eu inclusive acredito que o Trump é um fã dessa Madman Theory. Bom, o presidente Lula, o governo federal no geral, tem falado, né, que é possível negociar e que querem tentar negociar, mas também não tem poupado críticas ao norte-americano. Antes de continuar a rodada, vou chamar um trechinho de uma fala do presidente Lula sobre isso. Vamos ouvir. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. É que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Cíntia, agora jogo a rodada para você. O que dizer sobre essa fala do presidente Lula? Como que isso ecoa, isso abre prerrogativa para negociação ou vai ali no contrário, mais ou menos do mesmo modus operandi do Trump também? É no mínimo risível quando o presidente diz que ele é um negociador, né? E está mostrando com essa fala exatamente o contrário. Porque alguém que está pretendendo negociar, conseguir aí um lugar de bom senso para eventualmente uma diminuição dessa taxa, faz um pronunciamento desse, se colocando numa briguinha ali de superioridade, dizendo que ele negociou muito mais e que o Trump não fez nem 10% do que ele já negociou, é óbvio que fecha portas para uma conversa de mais alto nível. Quem quer falar com o alto escalão deve se colocar na linguagem de um alto escalão. Então, honestamente, Bia, essa é uma fala infeliz, né? O problema que a gente percebe é que as narrativas estão superando a questão do bem comum, estão superando essa questão, como a Maria bem disse, de ideologias opostas. Nesse jogo de arrebentar a corda, não se está primordiando, não está aí privilegiando o bem-estar da população e a economia. Frases como essa só acirram e impedem diálogos, né? Ou seja, vai na contramão do que a gente espera. Eu lamento, porque isso não é fala de um chefe de Estado. Isso é uma fala de um sindicalista e a gente não está aqui, nesse momento, esperando esta postura. Ele é o nosso presidente, gostem ou não gostem, então ele deve se colocar nesta posição e fazer uma negociação que vai impactar positivamente a nossa balança, as nossas operações. E concordo, não se pode aceitar imposições que venham infringir a nossa soberania. Isso é inegável, fosse o presidente quem fosse. Mas, se estamos diante de uma tentativa de negociação, falas desse tipo, com certeza, só acirram os ânimos e nada trazem de bom. Natália, o que a gente pode entender dessa parte econômica? Muitos têm falado que é muito prejudicial para os Estados Unidos, né, essas tarifas, inclusive. Tem sido um argumento utilizado, inclusive aqui no Brasil, para tentar reverter essa situação. Mas, no fim, realmente os Estados Unidos vão perder mais, com esse levantamento da CNI, todo mundo perde. Qual que é o entendimento desse cenário? De fato, a gente vai ter uma perda global, né, não só localizada aqui no Brasil, né? Uma vez que a gente mina o comércio internacional, isso até pelas leis mais básicas aí do livre mercado, né? É importante que se tenha esse livre mercado para que justamente todos os países possam integrar esse jogo. Quando você começa a limitar, restringir e voltar aí ao que se dizia muito antigamente, né, a gente chamava antigamente das tarifas ricardianas, né, que foi o cálculo baseado, inclusive, que o Trump utilizou para poder negociar e praticar essas tarifas, que é muito defasado, né? Isso acaba fugindo do que é a realidade globalizada hoje. Então, não só o Brasil vai perder, não só os Estados Unidos vai perder, mas todo o comércio internacional
está perdendo já. Né? E muitas vezes aqui você tem uma negociação aqui que não existe, né? Não é uma negociação. Né? É um jogo, uma tentativa ali de se impor algo que muitas vezes não vai seguir adiante. Você vai ter problemas econômicos e já está tendo problemas econômicos que no curto prazo você consegue até trazer para o mercado interno absorver, só que no longo prazo isso tem que ser revertido, tem que levar até o mercado externo, né? Como eu disse, porque há uma globalização. Então você consegue, por exemplo, controlar a inflação no curto prazo e não no longo prazo. Né? Então você começa a ter esse tipo de dificuldade na articulação das próprias variáveis macroeconômicas, né? E no longo prazo você vai ter que voltar a ter esse comércio. E como que a gente vai lidar com isso? Né? Então isso é muito complicado, é uma situação de perde-perde que a gente fala, tanto para o Brasil como para qualquer realidade internacional hoje. Isadora, o Brasil tem uma história diplomática mais neutra, né? Mais tranquila, e esse tipo de narrativa que a gente ouviu agora do presidente Lula sai um pouco dessa linha, na sua opinião? A gente está passando por um momento de escalada desse cenário, né? Essa guerra comercial, ela começou lá atrás, há 6 meses atrás. Eu acredito até que o Brasil poderia ter tido um posicionamento um pouco mais de se preparar sobre esse momento. Eu acho que a gente pareceu que a gente foi pego de surpresa, mas se a gente tivesse acompanhado mais economicamente e politicamente os últimos passos do Trump, a gente poderia ter previsto que isso chegaria até nós. E esse posicionamento do Lula é uma retórica, né, porque o Brasil ele está acuado. Quando a gente olha para os Estados Unidos como nosso segundo maior parceiro comercial, a gente entende que economicamente não existe uma justificativa plausível para um tarifaço de 50%. Então, quando você pensa nisso, que é uma das maiores tarifas já da história do comércio exterior, né, do mercado internacional, você entende que a gente está literalmente numa luta. Não existe um diálogo, não existe um posicionamento onde algo possa ser acordado e o Brasil está acuado. Porém, a postura do governo no momento, até de seguir numa retórica de nenhum posicionamento, né? Por mais que tenha reuniões, tenha encontros com empresários, com o setor privado, a gente ainda não tem um posicionamento definido e a gente está num debate político, né? Fica um toma lá da cá, onde o Lula se posiciona aqui, o Trump se posiciona lá, e aí quem sofre é o mercado e a gente que fica num movimento constante de insegurança aqui dentro. Por mais que, como a gente falou no começo, existe um reflexo no PIB americano até de se prejudicar um pouco mais do que a gente nesse momento, o mercado brasileiro também está sendo prejudicado, porque a gente já está há alguns dias com essa postura e se sente que tanto o câmbio, commodities, a retração do mercado privado e a pressão do setor privado em cima do governo, ela está muito grande, o que coloca todo mundo numa constante insegurança e um impacto econômico. E aí você vê, agora voltando para o ponto do Lula, que a gente enxerga o Lula, por mais que o Lula tenha nos últimos meses do seu governo tido uma desaprovação, ele conseguiu recuperar um pouco, agora bem pouquinho, a sua credibilidade, mas eu vejo que é muito mais pelo fator de que o brasileiro ele é patriota, ele é nacionalista e a gente está considerando que o nosso governo deve governar para nós. A gente está vendo o Lula agora com um posicionamento de otimismo, a gente precisa dele, a gente precisa de um bom posicionamento do governo agora. O próprio setor privado está pressionando, mas ao mesmo tempo está respeitando um pouco as diretrizes mais tradicionais desse governo Lula. Porém, não é isso que a gente quer ver. A gente não quer ver o Lula se posicionando numa retórica tão forte. Esse não é o caminho para dialogar com um país que também está com o mesmo embate. A gente precisa, né, saber jogar na maciota e ter uma comunicação um pouco mais interna, até não tão exposta, né, não tão midiática, porque é algo que está impactando a nossa economia como um todo. Então, eu acho que uma posição um pouco mais branda, levando em consideração que a gente ainda tem um tempo para uma tomada de decisão, seria melhor a gente ter uma posição do governo um pouquinho mais democrática. Como a Isadora bem colocou, isso já está respingando na aprovação do governo federal. Muito se fala de erros e acertos na comunicação do governo, de como isso pode impactar em 2026. Eu sempre digo que aqui no Linha de Frente tudo acaba em eleição, né, em 2026. Para colocar esse tópico, eu vou chamar também uma outra fala do presidente Lula, em que ele cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi colocado na história também na própria carta do Donald Trump, né? Vamos acompanhar. Manda o filho dele para os Estados Unidos, vai lá pedir para o Trump me absorver, vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana. Então
transfira seu título para lá e vá voltar lá. Maria, chamando você para essa conversa, então, claro, o presidente Lula faz ali uma alusão ao apoio, né, de grande parte da direita à eleição de Donald Trump. Isso respingou não só no Bolsonaro, como em outro player importantíssimo desse jogo, que é o governador Tarcísio de Freitas. Como que ficou o tabuleiro? Realmente o Tarcísio, que foi o mais criticado, por enquanto, saiu mais prejudicado e Lula conseguiu uma vantagem? Eu vou ser muito pragmática aqui. É o seguinte, essa situação do tarifaço trouxe de volta à vida um governo que estava quase morto, com muita impopularidade. A gente viu nas pesquisas recentes, a própria pesquisa Quest que saiu nessa semana, que o governo ainda está aí mostrando que tem vida, e grande parte disso se deve a um impulso que essa questão desse tarifaço trouxe. Então, esse tarifaço do Trump fez o trabalho que o Sidônio não estava conseguindo fazer aí alguns meses atrás, desde que ele assumiu o Ministério de Comunicação. Então, essa situação traz uma nova narrativa ao governo, que é justamente um retorno dessa narrativa que o próprio Lula disse aí na fala dele, a questão das figuras, das cores da bandeira do Brasil, dessa narrativa do patriota que tinha sido, né, muito bem tomada conta pela direita. Então é uma esquerda tentando se identificar com essa nova linguagem que há muito tempo não estava conseguindo se identificar. A linguagem das redes, a linguagem de falar mais frases de efeito, a linguagem de acirrar os ânimos da população. A esquerda estava perdida nessa comunicação. E esse empurrãozinho do Trump foi crucial para mostrar, opa, agora a gente vai conseguir se reinventar. Opa, agora a gente está aqui no jogo. Opa, agora a gente vai pegar aí o que a gente não conseguiu por muito tempo e mostrando que está vivo. Em relação ao Bolsonaro, eu acho que, como eu disse na minha fala inicial, temos um mundo que está polarizado, onde rivais políticos são praticamente inimigos e Trump está alinhado com o Bolsonaro. São parceiros, sempre foram, podem não ser amigos, como ele mesmo falou na fala dele essa semana. Olha, o Bolsonaro não é meu amigo, fala do Trump, mas é uma pessoa que eu aprecio muito. E claro, isso está conectado com a sua narrativa política, afinal tudo é político, não se governa mais para a população e sim para a sua torcida organizada. Então o Trump está fazendo de acordo com o que é esperado. A meu ver, isso pode ser um pouco ruim para Bolsonaro, porque desgasta a sua figura. Essa pauta da anistia já vinha sendo desgastada, a gente viu o número decrescente nas últimas manifestações que o bolsonarismo organizou na Paulista. Essa última agora foi muito menos gente do que meses anteriores, mostrando que, de fato, essa narrativa perdeu ali tração política. E isso pode ser ruim para o movimento do Bolsonaro como um todo. Eles precisam aí se reinventar. E, a meu ver, se esse discurso do Trump continuar e a gente sentir na pele, como a Isa mencionou, a questão que quem paga o pato somos nós cidadãos, com os preços mais caros, porque esse tarifaço vai aumentar a cotação do dólar, vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço, então a gente vai ficar com a raiva aí do bolsonarismo. A meu ver, para o Tarcísio, o jogo ainda está para ser definido. Ele consegue ter uma narrativa e se apresentar como uma liderança muito mais técnica. Ele é uma pessoa que transita bem, a meu ver, nos dois lados. Não há muita rejeição, que eu digo. É uma figura que não gera muita rejeição por enquanto. Então ele consegue aí transitar, vai conseguir, acho que, se recuperar nessa narrativa mais técnica, defendendo o estado que mais tem o maior PIB do Brasil. Tarcísio, que inclusive estava aparecendo de camiseta azul nas últimas manifestações. Justamente. E não verde e amarela. É interessante. Diga, Isadora. Completando a fala da Maria, eu acho que quando a gente olha um pouco para a eleição já do ano que vem, a gente já está vendo um cenário se concretizando. E, na verdade, para nós brasileiros e telespectadores desse jogo político que está acontecendo, é muito mais importante a gente entender quais são os interesses políticos e como cada lado, dentro dessa polarização, está se posicionando. Então, durante muito tempo se debateu a direita como uma proteção à economia e a esquerda como uma proteção ao trabalhador, e esse discurso se perdeu nos últimos anos. Ele foi um discurso que foi, mediante a polarização, que é uma polarização muito mais ideológica, ela é muito mais idealizada pela população, nos governantes, esse discurso está misturado. Eles não têm mais um posicionamento tanto específico. E aí, com essa questão do Bolsonaro, né, com essa defesa aos Estados Unidos e perdendo até um pouco da sua fala de tanto patriotismo que foi sua campanha nos últimos anos, eu acho que isso ficou um alerta até para a própria direita, de entender quem é o verdadeiro vilão dessa história, porque a gente está um pouco perdido no cenário político, o que fortalece o discurso do Lula, o que fortalece o discurso da esquerda. Hoje tem uma de esquerda que, como a Maria falou, está comunicando um pouco mais nas redes sociais, com frases mais enfáticas, com um posicionamento um pouco mais forte, porque também não tem um posicionamento forte dentro das redes sociais, e voltando às pautas da esquerda para a questão econômica.
econômica, que foi um discurso que se perdeu nos últimos anos. Então, a gente vê uma direita que se fortaleceu ali, debatendo economia, né, levantando pilares econômicos constantemente, um bolsonarismo que tinha como pauta na sua campanha esse pilar econômico, mas que quando a gente chegou, digamos que na hora do vamos ver, realmente uma guerra comercial, num embate político, a gente está vendo que o cenário não é bem assim. E que talvez a direita tenha que repensar o seu posicionamento para uma direita um pouco mais branda, uma direita mais próxima ao Tarcísio, com uma campanha mais voltada para o cenário econômico e dialogando um pouco com diretrizes democráticas, e uma esquerda que volte a pontuar o que é a pauta do trabalhador, o que é a economia brasileira e como está o bolso econômico. Porque essa rejeição do Lula, ela vem de uma economia ruim, ela vem da classe trabalhadora, proletariada, que sempre foi a sua base, estando num momento de recessão, de dificuldade econômica, então colocando de volta em foco nesse momento de eleição o que são as verdadeiras pautas que a gente tem que estar considerando, e não um cenário só de ideologia e polarização. Nathalie, a Isadora tocou nesse ponto da economia, e aí eu queria aproveitar para puxar com você. O governo, então, pode, claro, aí tentar se aproveitar dessa comunicação, mas se a gente tiver um cenário muito prejudicial daqui para frente a partir dessas tarifas, respingando no ano que vem, aí a narrativa pode se reverter ainda, acredito. Dá para desenhar um cenário como esse? Dá para desenhar desde que a gente siga uma regra básica que esse governo, infelizmente, tem deixado de lado, que é a questão da sustentabilidade do fiscal, né? A gente recuperar o fiscal. Então, nós temos aí déficits elevadíssimos, né? Teve a própria questão do IOF, né, que entra aí em pauta justamente nesse aspecto, e a gente precisa corrigir essa rota, né? Então, para poder ter, de fato, ali uma solução, para a gente poder pensar a longo prazo, o primeiro ajuste é pensar no fiscal. É claro que aqui, muito bem colocado também pela Isadora, né, a gente tem aí hoje uma polarização muito forte, né, e que ela precisa ser rompida, e isso está respingando na economia, até porque esses players eles vão cada vez mais se aproximar do centro, né? A gente costuma utilizar muito a metáfora, né, de uma praia, né? Então, se você quer conquistar essa praia, o ideal é que esses políticos estejam justamente no centro, né? E de preferência um contra o outro, né? Para dominar esses dois lados do mercado. Só que eles esqueceram do principal, falta justamente o orçamento para fazer isso, né? Falta o fiscal ajustado. O fiscal estando ajustado, você consegue ter uma liberdade até inclusive para começar a pensar nas políticas monetária e, obviamente, a política cambial. A primeira lição de casa é o ajuste fiscal. Sem isso, não é possível a gente pensar em economia para o longo prazo. Cíntia, e a gente comentou no início a questão da investigação sobre diversas ali players, esferas comerciais aqui no Brasil, como o Pix, como a 25 de março, e acaba respingando também um pouco na direita. Querendo ou não, o Bolsonaro usou bastante ali o Pix como uma vitrine, porque foi algo que começou no governo dele. A 25 de março, nessa semana, o próprio prefeito Ricardo Nunes já saiu em defesa ali do comércio local. Então, também são questões que não ficaram bem para a direita a partir, então, dessas investidas, digamos assim, norte-americanas? Olha, Bia, eu penso que há uma mistura de esferas aí, né? Uma questão é a situação do tarifaço e o quanto a postura do nosso governo acaba favorecendo a esquerda, que estava quase semi-morta, né? E se isso acaba prejudicando a direita. Primeira coisa, a gente tem que ver que o jogo ainda está bem longe do momento de decisão. E o Brasil não é um país para amadores, porque a cada semana nós temos uma questão em pauta que acaba soterrando aquela questão da semana anterior. Então, a gente está aqui hoje e não tem ideia de coisas, desdobramentos que poderão vir. Agora, de fato, quando o Trump mira aqui no Pix, a gente tem que ter em conta que ele não está envolvido, isso não tem uma questão política só. O Trump é um estrategista e ele está de olho em questões econômicas. O Pix acaba, de certa forma, prejudicando as transações feitas pelas bandeiras, que são basicamente americanas, as bandeiras de cartão de crédito. Então, isso acaba trazendo um prejuízo para negócios americanos, né? Então, não é porque ele está agora, que não se iluda ninguém pensando que ele está visando a busca pela moralidade dentro das transações econômicas. Não é isso, ele está visando a economia e tentando ao máximo proteger e achar das mais variadas formas para buscar. Ele já mirou em outros países também sistemas parecidos com o Pix,
né? Então não é uma novidade que ele está fazendo agora. E como a gente conversava aqui um pouco nos bastidores, ele vai tentando para ver onde é que pega. Se houver ali uma retaliação ou alguma coisa, uma reação muito forte, ele dá um passo para trás. A 25 de março envolve eventualmente aí questões fiscais da Receita Federal, mas que isso não tem a ver com esquerda e direita, pode ser jogado na narrativa, mas eu entendo que isso não vá de forma a impactar no jogo político nesse sentido. Primeiro, também é importante a gente lembrar que além do jogo ainda estar bem não está nem no meio, né, do ano eleitoral, embora a gente venha num esquema político já há meses, mas o ano eleitoral ainda não começou. E ainda há muita coisa para acontecer. Se o nosso presidente continuar com essa narrativa, talvez ele acabe tendo um efeito reverso. Esse mínimo de popularidade que alcançou nesses dias pode ter aí um sentido contrário. Por quê? Se essas tarifas não se reverterem, se as coisas continuarem, isso vai impactar, como se disse muito bem aqui, no bolso das pessoas. E é a economia que ganha uma eleição. Para as pessoas, elas não vão ficar olhando, nossa, que bom, o nosso presidente ele está aguerrido, a bandeira está ali. Se no fim do mês a conta não fechar, eu não conseguir fazer mercado. Então, é importante que a esquerda ou a direita olhem para aquilo que vai realmente fazer uma campanha eleitoral ser vitoriosa, que é efetivamente o dinheiro no bolso das pessoas, né? Eu não vejo de forma alguma que o brasileiro, que já está tão cansado, vai se empolgar com uma narrativa. Agora o nosso presidente está dizendo que a bandeira é verde e amarela. Isso não manteve nem mesmo o Bolsonaro e não vai ser suficiente para que o Lula tenha uma reversão nesse cenário. Pegando o gancho, então, nessas investidas de Trump contra diversos países, o presidente Lula afirmou em uma entrevista que não pretende ser refém dos Estados Unidos, que busca liberdade para o comércio internacional e disse ainda que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Logo depois dessa declaração, a porta-voz da Casa Branca rebateu as falas de Lula e afirmou que Trump é um líder forte e com influência global e que ele não está tentando ser o imperador do mundo. Está, Maria, ou não? Gente, como não? Os Estados Unidos é o imperador do mundo, os Estados Unidos é a polícia do mundo, os Estados Unidos é a única potência no mundo. Então, isso faz automaticamente ele ter um poder quase que imperial. Obviamente, de uma maneira diferente, estamos vivendo num mundo cuja maioria dos países são democracias, incluindo os Estados Unidos, então não tem como ser um imperador aí na figura de linguagem extremamente coerente com tudo que se inclui, mas uma metáfora é válida. Então, os Estados Unidos se posiciona como um imperador ou uma polícia do mundo há muito tempo. É só você abrir os livros de história dos últimos 30 anos. Quem aí consegue interferir nos demais países do mundo? Quem aí consegue exportar modelos econômicos, políticos? Quem aí consegue ter uma certa hegemonia militar no mundo todo? Interferências no Oriente Médio? Isso é, sim, agir como imperador do mundo. Isso é, sim, agir como polícia do mundo. E o Trump veio para justamente não deixar a peteca cair deste país que está perdendo, sim, espaço econômico no mundo, perdeu a guerra recente do Afeganistão, e isso já diz muito de como um país está numa crise econômica e política. Então, o Trump vem para tentar recuperar esse fôlego, tentar recuperar uma economia que está mais numa calmaria e vem perdendo espaço no mundo. Então, sim, é um pouco contraditório não se colocar e negar ser o imperador do mundo quando de fato você age como. Ainda sobre o imperador do mundo, na carta, como a gente já mencionou, enviada aqui ao governo federal, Donald Trump citou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A gente também tem um trechinho da fala do presidente Lula sobre isso. Vamos acompanhar. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. Então, Isadora, juntando a fala da Maria e a fala do presidente Lula, o que a gente pode tirar daí?
Acho que complementando um pouco a fala da Maria, né, sobre esse imperialismo americano e os Estados Unidos como polícia do mundo, com esse posicionamento de poder se intrometer, investigar, dominar todos os países ao redor. Eu acredito que isso vem também um pouco de um cenário, talvez, de instabilidade do que é essa nova economia global. A gente tem passado por acho que o pós-pandemia tem provocado um movimento de novos blocos econômicos, de novas negociações, de um mundo um pouco diferente do que é o do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi a realmente era do imperialismo americano. Então, hoje, com a ascensão da China nos últimos 20 anos, a gente passou por uma nova lógica de mercado. E esse novo posicionamento coloca os Estados Unidos em xeque, muito por ele não estar ainda se adaptando e ser aderente a essa nova formação. Claro que é inquestionável a soberania americana, né? Não tem como questionar os Estados Unidos nesse ponto, mas a gente está vendo sim um movimento dos blocos econômicos, de novos acordos entre BRICS, OTAN não, entre BRICS, Mercosul. Então, e o Brasil está fazendo parte disso. E a gente vê que esse reflexo das tarifas dos 50%, elas vieram na sequência da cúpula do BRICS, que foi um momento onde se discutiu novos acordos comerciais, foi um momento em que a China se posicionou no Brasil mais fortemente e que se voltou a falar de uma desdolarização, voltou a falar de uma independência à economia americana. Então, a gente está realmente discutindo esse cenário e é um cenário consequente dessa guerra tarifária que se iniciou no começo do ano. Então, o próprio Trump provocou uma movimentação econômica global para que os países começassem a enxergá-lo não somente mais como um parceiro comercial, e sim como uma grande ameaça, que é literalmente o que ele está fazendo com o Brasil. A gente começou a enxergar que os Estados Unidos não é um parceiro. Ele pode, literalmente, de uma hora para outra, rever os acordos que ele tem com a gente e tentar usar de tarifas e sanções como ferramentas de coesão. Esse novo cenário da economia global, eu acho que reflete esse momento e o BRICS se coloca em pauta aqui e é muito importante a gente olhar para o BRICS nesse momento, porque a gente estava falando do PIX, né, antes no ponto anterior, e aí eu bato na tecla do PIX ser uma ferramenta que está sendo até uma possibilidade de desenvolvimento para um PIX internacional, considerando que na cúpula do BRICS a gente fala de nova moeda, a gente fala de desdolarização e a gente tem uma presidência do Banco do BRICS brasileira. Então, a Dilma, sendo a presidente do Banco do BRICS, coloca também essa disputa entre Bolsonaro, o PT, a nossa democracia brasileira, ela entra em jogo no meio de um cenário globalizado. A gente tem literalmente o cenário político interno do Brasil no meio de um confronto e de um dilema global como um todo. Então, olhando para essa economia nova como um todo, o Brasil, eu acho que ele, claro que não bate de frente com o imperialismo americano, nem com uma soberania, mas a gente é sim uma estratégia muito importante. A gente é um pilar ali dentro dessa nova dinâmica e que pode sim, para os Estados Unidos, ser uma ameaça ali para a economia americana. Nathalie, queria complementar? Só um comentário breve aqui, mas é importante sempre destacar e esclarecer, né? Quando a gente fala aqui do PIX, a gente está tratando sempre do meio de pagamento, né? Isso é super fundamental de colocar, até porque muito bem também, como a Isadora colocou, a gente começa a ter novos blocos, né? Essa queda desse... Não a queda, né? Mas essa perda da hegemonia também se reflete na moeda. Não é só no meio de pagamento, mas é a moeda. Essa questão da dolarização, o que a gente chama de um sistema fiat, né? Um sistema que se baseia na confiança, né? Essa fidúcia, essa credibilidade, ela está sendo posta à prova no próprio Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos têm medo de perder essa dolarização porque a moeda, ela simboliza a força, o poder. Né? A hegemonia americana também está nessa moeda. Então, quando ele fala do PIX como meio de pagamento e não como moeda, ele também está começando a desafiar outros novos pilares que a gente tem, como, por exemplo, né, os CDBCs, que são as moedas dos bancos centrais nacionais aí, né, que tentam já refutar uma nova realidade que está aqui, né, não em pauta, mas que é importante lembrar, que são as próprias criptomoedas e os criptoativos. Né? Eles vieram hoje justamente para fugir desse sistema internacional global. Então, já é uma outra fuga e a moeda vai cada vez mais perder essa relação de poder. Então, quando a gente fala do PIX, também tem esse discurso por trás, essa perda da própria hegemonia, do poder da moeda americana, que a gente precisa aguardar mais um pouquinho para poder entender como que vai ser esse sistema de fidúcia, o fiat, se vai de fato ali ruir, né? E a gente terá novas possibilidades aí para se pensar em novas moedas que podem inclusive vir desses blocos, né, em termos de moedas, não só como meio de pagamento. Então precisa ter atenção a esse ponto também. Cíntia, antes do nosso próximo bloco, esse bate-rebate, entrega uma carta daqui, outra de lá, deve dar em algo antes do dia 1º de agosto, quando efetivamente começam essas taxações?
Olha, é imprevisível, né, Bia? Eu acredito que alguma resposta que venha não vai ser efetiva no sentido de vamos ceder, vai ser algo que vai resolver a situação. Não acredito, honestamente, porque ainda se está naquela fase do rosnar, praticamente, né? Eu rosno daqui, outro rosno dali e estão medindo forças. Muito em que pese, como bem se disse nessa bancada, é uma medição de forças desleal, sob o ponto de vista econômico. O Brasil não tem poderio econômico para se colocar à frente dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, também é importante que tenhamos em mente que precisamos salvaguardar a nossa economia e que é sim preciso uma postura. Só que essa postura é uma postura de negociação. Na imposição, o Trump não vai ceder de forma alguma. Eu acredito que isso não precisa nem que alguém seja economista, que seja minimamente que observe o cenário internacional para perceber isso. Eu não acredito, Bia, que a gente tenha uma resposta efetiva, um cessar-fogo nesse sentido. Talvez durante esse período nós tenhamos aí algum avanço, alguma abertura de diálogo, a depender do tom que o nosso presidente use e a depender também de como o Trump receba isso. Nessa semana, o presidente Lula vetou o PL que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Como justificativa para o veto, Lula afirmou que o projeto vai contra o interesse público e é inconstitucional. Os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e a Advocacia Geral da União se manifestaram contrários à medida, citando diversos dispositivos legais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assunto para a gente começar esse primeiro bloco com a Nathalie, né? Nathalie, conta um pouquinho pra gente. Pega a lei de responsabilidade fiscal, era importante para o orçamento um veto como esse? Qual a sua avaliação? A lei de responsabilidade fiscal é basicamente a nossa regra de ouro. Então, ela é fundamental que a gente siga ali os pilares da lei de responsabilidade fiscal, que a gente tenha, né, um orçamento muito bem definido, então seguir o plano plurianual, a LOA, né, a lei de diretrizes orçamentárias, né, o plano plurianual. Então é fundamental que a gente siga as peças orçamentárias, né? Isso é primordial para um ajuste da casa, né? E a gente precisa seguir esse roteiro justamente para que, inclusive, o presidente não incorra ali em um crime de irresponsabilidade, culminando até na possibilidade de destituição, ou seja, no impeachment, né? Então esse é o trâmite que a gente segue juridicamente falando. Economicamente falando, né? E, na verdade, até para as meninas aqui, acho que de um ponto de vista até mais sociológico, né, a proposta, né, de aumentar o número de deputados, ela vai muito ali no que a gente chama de uma tentativa de sanar o déficit democrático, né? Então, para que as outras regiões do país, né, elas tenham maior representatividade, né, para que isso traga os anseios da população para dentro ali das nossas casas legislativas. Então, acho que foi muito mais nessa tentativa, né, louvável até certo ponto, mas esqueceram novamente de um outro aspecto, que é o aspecto econômico, né? Tendo ali mais deputados, né, obviamente você vai ter mais custos, né? E o que está sendo implicado principalmente são as emendas, né, de relatores, né, os nossos gastos aí extraordinários que já estão extrapolando o orçamento. Então, isso é uma grande preocupação e, sim, louvável também deste ponto, né, econômico, que tem sido ali muito, não sutil, né, ele é até escancarado, que a gente precisa olhar com muito carinho, né? Então, você ter um aumento ali na bancada significa também um aumento de custos que está completamente descontrolado, né? E aí a gente precisa rearranjar e entender como que o orçamento vai se adaptar a essa nova realidade, se cabe, né, ter esse tipo de ajuste. Entendo que não é o momento, né, de se fazer uma ampliação nesse sentido, até porque a gente está com um cenário completamente conturbado, mas do ponto de vista eleitoreiro, isso faz até um certo sentido se aumentar os gastos agora, né, até para ter um cenário um pouquinho mais tranquilo para as eleições aí que se aproximam em 2026. Mas é um cenário que acaba sendo bem temerário. Maria, como você avalia essa decisão, esse veto do presidente Lula? Ele acabou criando um climão ali com o Centrão, com os deputados, mas tem pesquisas que mostravam que a população rejeitava esse aumento, né? Inclusive, 76% dos brasileiros são contra esse aumento. Eu sou uma dessas 76%, porque, de fato, é um absurdo essa demanda para aumentar os deputados. Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo, ficando abaixo apenas dos Estados Unidos. E eu tenho
dados aqui para mostrar uma coisa. Apesar de sermos o segundo mais caro do mundo, nós temos mais deputados que nos Estados Unidos. Aqui temos algo em torno de 513 deputados, com a população de 210 milhões de pessoas. Enquanto que nos Estados Unidos, numa população de 340 milhões de pessoas, são 435 deputados. Ou seja, não justifica. É uma medida corporativista para defender os próprios interesses de uma classe política que vive às portas fechadas de Brasília e não se importa de fato para quem governa e o que governa. Então, a meu ver, foi muito sensato do governo fazer esse veto. Óbvio que ninguém aqui é santo e tem um interesse político por trás de fazer esse tipo de iniciativa. Como você bem mencionou, é uma sinalização de um aumento de tensão entre os poderes. A gente já sabe que legislativo e executivo estão aí numa queda de braço muito forte. Agora vai piorar ainda mais com o que a gente vai falar a seguir com a questão do IOF e outros vetos que o Congresso já deu para o governo nessa semana. E isso é um aceno também a essa queda de braço entre os três poderes, que vai cada vez mais se inflamar nos próximos anos. Quer dizer, até as eleições certamente vai estar bastante inflamado. Mas, a meu ver, foi muito sensato esse veto. Cíntia, estava balançando a cabeça. O que você acha? E sobre o Congresso também, agora entra em recesso, mas a gente tem chão ainda em 2025, que é considerado um ano muito importante, né? Porque é o ano antes da eleição, quando os parlamentares costumam correr e o governo para aprovar projeto. Eu estava aqui balançando a cabeça, que eu concordo completamente com a Maria. É um absurdo. Na verdade, o ajuste que tinha que ser feito para equalizar a representatividade dos estados implicava na diminuição da quantidade de deputados para alguns estados. Só que ninguém quer abrir mão disso. Então, qual foi a saída? Vamos aumentar o número. E assim, né, mais uma vez, a festa aí dos gastos públicos. Então, é claro que foi muito correto o veto, mas não nos iludemos, né? O veto não se deu porque, olha, eu acho que isso, entendo que é inconstitucional. Não, é até uma tentativa de resgatar a popularidade. Estou fazendo o que o povo espera que eu faça. Mas, na verdade, isso é a tradução desse acirramento, dessa tensão e essa disputa de braço realmente. Enquanto se veta, enquanto se leva para o Poder Judiciário a questão do IOF, enquanto não se aprovam as medidas governamentais, também, então, em contrapartida, a gente vai vetar. Se tudo estivesse às mil maravilhas entre legislativo e executivo, eu não tenho a menor dúvida de que isso passaria. Infelizmente, nós não temos aí o interesse da população como o decisor, como o fiel da balança. O fiel da balança nós estamos medindo poder. Neste momento, tentando recuperar a popularidade, tentando ver quem é que tem mais influência. E isso, como bem se disse aqui, a tendência é só acirrar. O problema é que a corda somos nós. Nathalie, essa disputa que a gente está falando, que pode ser acirrada aí entre governo federal e Congresso, ela pode respingar em medidas importantes, como ajuste fiscal, por exemplo, né? Pode impactar diretamente nas contas do país? Então é importante lembrar que o orçamento ele é uma peça, né, participativa, né, precisa ser uma peça participativa, ou seja, precisa que as pessoas tragam seus anseios aí para ser representado via, né, os seus deputados e senadores, né, e obviamente até pelo próprio presidente, né, então precisa ter essa representatividade e que muitas vezes não acontece, porque já existe uma luta dentro desse orçamento sobre quem vai ter a maior fatia para atender os interesses próprios. Então essa é a nossa dificuldade que a gente tem em termos orçamentários, né, isso precisa ser sempre muito bem repensado, entendido e seguido aí uma regra para que justamente a gente tenha um equilíbrio fiscal, como aqui já foi dito. Né? E quando a gente tem uma dificuldade de interlocução entre as três esferas, né? Entre o executivo, o legislativo e o próprio judiciário, isso acaba sendo um pouco mais complexo e delicado para poder fazer esse ajuste fiscal, né? Para poder entender e para poder alocar de uma melhor maneira possível todos esses recursos cabendo dentro de um orçamento. Maria, e tem clima para a derrubada desse veto? Foi meio difícil de passar no Senado, né? Tem clima, né? Tem clima, porque como a gente falou aqui, a Cíntia também mencionou a queda de braço entre os poderes, então tem total clima, é super, inclusive esperado que haja uma manifestação contrária do Congresso a esse veto para justamente continuar na provocação que a gente tem vindo se alastrar entre os dois poderes, principalmente os três poderes, mas principalmente entre executivo e legislativo. Então, acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. A meu ver, se esse veto cair, vai ser uma grande perda para o povo brasileiro.
Concorda, né, Cíntia, antes da gente virar a chave? Completamente, né? Não tem nem o que se dizer, é um absurdo. A gente falando tanto de corte de gastos, nada justifica. O que vai trazer de melhor para o Brasil? Vamos aumentar aí para 531 o número de deputados, não vai trazer nada. E isso acaba sendo uma narrativa que não condiz com qualquer discurso democrático. Parece simplesmente assim, a gente está fazendo para nós mesmos, né? Então é lamentável, mas é bom até que isso aconteça para que a população olhe exatamente para quem está lá e para quem pretende colocar no lugar, né? Então é bem importante para a gente entender para quem a gente vota, em quem a gente vota. Isso. É importante ter esse político de estimação. A piada é válida, porque as pessoas... Você lembra em quem você votou nas últimas 4 eleições para estar ali no Congresso te representando? Então é importante você sempre acompanhar o seu deputado ou deputada. Tem esse político de estimação. E ainda acompanhando deputados, deputadas e todas as movimentações aqui do governo federal e do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, manteve grande parte do decreto do governo que aumentou o IOF. O ministro revogou apenas a cobrança das operações do risco sacado, que é uma espécie de operação de crédito, muito usada no varejo, em que os fornecedores antecipam o fluxo de caixa das vendas. Moraes aceitou os argumentos do governo e decidiu que não houve desvio de finalidade na mudança de alíquotas do IOF. Agora, o decreto legislativo aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no mês passado deixa de ter validade e a decisão original do governo volta a vigorar. Isadora, começar essa com você. Então, foi um grande imbróglio ali, digamos, né? Um monte de gente falando uns contra os outros, ali que esquentou o clima entre governo federal e Congresso, inclusive. Mas agora, então, medida revertida, a gente teve a participação do Supremo Tribunal Federal, que precisou dessa vez ser chamado mesmo para resolver isso, né? A gente tem passado nesse governo algumas questões, né, com o Supremo. Isso está sempre sendo colocado em pauta. E essa decisão sobre o IOF, ela vem no momento de aumento, né, para 3,5% das taxas de câmbio, crédito e algumas específicas, mas mantendo a isenção do risco sacado. Essa isenção do risco sacado, na verdade, ela é uma operação entre fornecedor e comprador, né, ela é muito utilizada no Brasil e foi uma espécie de democratização ali desse processo do IOF, acho que para apaziguar um pouco os ânimos dentro do Congresso e o governo tentar se aliar um pouco a esse posicionamento. A gente está vivendo um cenário meio morde-a-sopra na economia brasileira. Eu ia dizer exatamente isso. Morde-a-sopra. Ele vai um pouco para lá, vai um pouco para cá, então foi uma espécie de vamos tentar chegar num acordo. Essa isenção, ela é uma isenção muito importante, mas a grande pauta sobre o IOF aqui é o impacto que isso tem no bolso de todo mundo, porque esse discurso de um pouco que tem sido muito fomentado nessas últimas semanas e meses de pobre contra ricos, taxações contra não taxações. Eu acho que o IOF ele bate um pouco nesse dilema, porque ele vai pegar no bolso de todo mundo. Ele literalmente é um imposto de operação financeira, então ele pega em todos os bolsos de todas as classes sociais. E a gente tem uma questão sobre isso, porque tem uma política do governo, né, o Haddad se posicionando como uma justiça tarifária, mas ao viés da população e de nós que estamos ali diariamente utilizando e pagando esse crédito, pagando esse câmbio, a gente sabe que não é tão justo assim. O que levanta um debate até, acho que esses dias eu pensei numa frase, a gente estava falando de tarifa aqui, né, e literalmente o Brasil ele não precisa de uma guerra de tarifa externa, porque a gente vive uma guerra de tarifa interna o tempo todo. Parece que a gente já vive aqui dentro esse cenário. Então é literalmente isso, o Brasil ele está nessa guerra tarifária e enquanto a gente pensa e discute o IOF, porque a gente está discutindo isso nas redes sociais, as pessoas se posicionando contra o Supremo, a favor do Supremo, será que vale, será que não vale? A gente tem que dar 2 passos para trás e entender muito mais o plano macro. Qual é o posicionamento econômico? Qual é o plano a longa data? Porque a gente está utilizando o IOF para uma arrecadação financeira, uma arrecadação orçamentária, porque a gente não tem dinheiro de onde tirar. Então, é uma estratégia para tentar... Ali, a previsão é de tentar arrecadar até 10 bilhões com esse imposto para o ano que vem. Mas, e aí? Aonde está esse buraco? Isso continua sendo um buraco. Isso continua sendo uma decisão que não é um plano a longo prazo. A gente tem questões com o Trump fazendo um posicionamento extremista, imperialista nos Estados Unidos, mas ele tem um plano a longo prazo. Qual é o plano a longo prazo do Brasil econômico hoje, né? Isso levanta esse embate constantemente. Então, o IOF acho que vem um pouco para a gente trazer essa reflexão para cá, porque no bolso da população não faz sentido, ninguém está a favor. Como uma alternativa de arrecadação, ele funciona, mas de maneira a curto
curto prazo, e vale a pena a gente olhar com uma visão um pouco menos de posicionamento de Supremo versus governo e Congresso, e muito mais de qual é o plano econômico para o Brasil daqui para frente. O plano econômico é ganhar a eleição em 2025. Ganhar a eleição. Nathalie, esse é o plano econômico? Pois é, essa é uma pergunta de $1 milhão que a gente brinca, né? Na verdade, o Brasil, se a gente for olhar historicamente, a gente tem justamente esse plano macro, né? Que é o que falta, né? Falta de um plano estrutural. A gente não fala de plano conjuntural. Conjuntural é o que os eleitores aqui acompanham, né? Então, a conjuntura econômica que muitas vezes leva a essa questão eleitoreira, né? Mas a gente precisa justamente pensar na estrutura. Qual é o Brasil que a gente quer para o amanhã? Né? E o IOF, infelizmente, não foi uma escolha muito feliz, né? De ser um imposto ali, uma taxação necessária para corrigir essa rota. Né? Até porque a gente tem aí debates estruturais importantes a serem feitos. Então, repensar a reforma trabalhista, a reforma tributária, a reforma previdenciária. Isso sim é um caminho estrutural e não conjuntural. O IOF chateia a todos nós, chateia ao mercado, justamente porque ele não é um fator de correção, né? O nosso imposto de renda, por exemplo, ele continua sendo altamente regressivo e não progressivo. Isso é um tipo de mudança estrutural que nem sequer foi pensada e a gente necessita urgentemente fazer esse tipo de pensamento. Cíntia, mas apesar dessa fala das meninas, o governo leva isso como uma vitória, né? É uma vitória no sentido desse cabo de guerra. Então, ele está mostrando, olha, tá vendo? Inclusive, dá a impressão até dizer, o Poder Judiciário me apoia. E aqui, sem fazer nenhuma inferência política, nem nada nesse sentido, mostrando que a justiça está ao meu favor, porque eu estou correto. Então, é claro que ele vai comemorar agora para a tristeza de toda a população. E é importante que se verifique que muitas vezes o governo tem usado uma narrativa de esse é um imposto, meus queridos concidadãos, é só para... vamos tributar os mais ricos. Você tem operações financeiras, você negocia valores altos. Não, então com você não vai acontecer nada. E infelizmente... uma narrativa equivocada, porque isso vai acabar atingindo o agro, vai acabar atingindo vários setores e o reflexo, mais uma vez, vem onde? Na mesa da Dona Maria, do seu João, que não vão conseguir fazer a compra do mês. Então, é importante, é muito triste que no Brasil a população não tenha educação econômica e financeira, porque ela não consegue entender o que é um imposto, onde impacta, onde vai. A gente que estuda um pouco mais, muitas vezes fica perdido no meio de tudo isso e chega a um ponto de que, se nós somos facilmente, muitas vezes enrolados, enredados em situações que a gente diz, eu já não sei mais o que está acontecendo, imagina a população menos preparada. Então, infelizmente, Bia, é muito triste que uma vez mais, eu vou dizer isso até o dia que me calarem, que infelizmente a corda arrebenta sempre para o mais fraco, que é a população, que é quem não tem dinheiro e que o único poder que tem é do voto. E infelizmente tem exercido mal. Maria, o governo federal, ele está ali com um problema de popularidade muito atrelado a algumas medidas econômicas, tentando reverter. Uma medida como o IOF pode reverter essa situação pensando no ano que vem? Na verdade, tudo vai depender como ele vai comunicar essa medida, porque, como a gente estava dizendo, eles vão ter essa narrativa de que é um imposto de super ricos, é um imposto que quem vai sentir na pele são, de fato, quem deve pagar mais, porque tem essa questão do debate da taxação progressiva versus regressiva, e como a nossa colega economista colocou aqui bastante, de maneira bem pontual, vivemos num país onde, de fato, a nossa taxação é regressiva, onde as pessoas mais pobres pagam a mesma taxação que pessoas de classe média ou ricas por conta dos impostos que recaem sobre produtos, principalmente sobre isso, sobre o consumo e, dentre outras questões, a questão do IR também, mas esse é outro debate, não vou falar sobre isso, senão vou começar a viajar aqui. Mas o que eu quero dizer é que tudo vai depender como o governo vai vender essa medida, e a meu ver, ele tem tempo para conseguir tapar um outro buraco de maneira ali temporária. O que ele vai fazer? Ele vai começar a enxurrar dinheiro dentro da economia. É subsidiar tudo, é criar programas de bolsa não sei do que, ser criativo, para as pessoas não sentirem essa crise, esse aumento do custo de vida, porque de fato vai haver um aumento do custo de vida por conta justamente dessa bomba que vai explodir com a questão fiscal, mas em contrapartida ele vai empurrar até 2026, até conseguir a reeleição. Caso não consiga, quem vai pagar a conta em 2027?
que se deu muito mal, quem assumiu o mandato em 2027. Mas, gente, se preparem, até 2026 vai ser uma gastança, programa social surgindo de não sei da onde, tirando o coelho da cartola, e é isso. Diga, Isadora. Não, acho que é só um ponto complementar dessa fala da Cíntia e da Maria, né? A gente olhando para a eleição no ano que vem, para o cenário agora político como um todo, a gente volta a bater na questão econômica, né? Você perguntou, olha, será que isso vai bater na eleição? Será que a gente vai sentir esse resultado do aumento do IOF sendo ali, impactando de alguma maneira o cenário eleitoral do ano que vem? E eu acredito que se isso acontecer vai ser muito pouco, porque por uma questão de comunicação mesmo, porque a gente ainda bate nesse discurso de taxação de ricos contra pobres, né? Essa falácia que existe dentro do governo hoje, mas no final das contas a conta não fecha. A gente bateu 2-3 vezes nessa pauta falando de temas diferentes, que o maior ponto do Brasil hoje ele é econômico e as contas não estão fechando, nem as contas orçamentárias, nem as nossas contas para projetos e nem as nossas contas dentro de casa. Então, por mais que ele esteja ali, pode ser, o IOF é um imposto que tem uma certa dificuldade de compreensão para a população, porque ele é um imposto que está um pouco mais distante, quando a gente fala de operações de câmbio, de crédito, de LCI, enfim, ele não é um imposto regular ali no bolso, no dia a dia da população, então parece que ele acaba sendo um imposto para os ricos. Mas não é verdade isso, ele está ali acoplado em muitas outras coisas que a gente não tem tanta visibilidade. Então, quando a gente pensa na questão econômica, a gente tem muitas frentes que se batem nesse momento e não vai ser a guerra tarifária, o posicionamento patriota do Lula ou o IOF que vai ter uma consequência tão forte para a eleição, mas sim essa questão do que está fechando as contas no final do mês. O nosso problema no momento e a nossa solução, seja prática ou seja para uma eleição, ela é exclusivamente econômica. A gente tem 2 minutinhos para o fim do programa e vou encerrar esse tema com a Nathalie. Então, Nathalie, para a gente entender bem, o ministro Alexandre de Moraes, ele deixou apenas um dispositivo ali aprovado, então, pelo Congresso, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tenta fazer um jogo até político, como as meninas aqui muito bem colocaram, né? Mas o mercado já tinha reagido, inclusive anteriormente à decisão do ministro, de um modo muito negativo, né? Como aqui foi bem dito, né? O IOF não vai ser a solução, né? A moeda mágica aqui para poder resolver o problema do país, nem tampouco a questão orçamentária, né? Não foi uma escolha feliz esse tipo de imposto, né? Precisaria repensar todos os gastos, onde que está havendo, né, esses vazamentos, que inclusive respinguem algo que a gente já disse aqui, que é a própria questão do aumento, né, do número de deputados, né? Então isso, né, tinha obviamente que ser vetado justamente para evitar esse tipo de gasto. Então tudo isso tem que ser repensado e foi infelizmente uma escolha infeliz e que o mercado continua reagindo muito negativamente. Bom, a gente vai encerrando Linha de Frente por aqui. Antes, claro, eu agradeço todas as minhas companheiras de bancada, essa bancada feminina muitíssimo qualificada aqui da Jovem Pan. No próximo sábado, nós estamos de volta com mais debate para vocês, mas hoje o Linha de Frente, então, chega ao fim. Eu agradeço muito a audiência. Até a semana que vem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.